A questão de concepção sindical passa primeiro pela necessidade de percebermos o sindicato como um instrumento de luta. Mais do que qualquer outra coisa, os sindicatos, em sua própria historicidade moderna, capitalista, foram construídos pelo conjunto da classe trabalhadora com uma finalidade: a promoção da luta de classes. Não é um lugar de prestação de serviços, não é um lugar de conciliação com o patrão, com os gestores, é um instrumento de luta. E para que ele possa ser eficiente nessa perspectiva, o sindicato ele tem que ser autônomo, ou seja, ter as suas próprias condições para ditar as suas regras, se autofinanciar, ter ali o tomar de rédeas dos seus próprios destinos e também ser independente, ou seja, ter condições de não ser corrente de transmissão de partidos, de governos, de gestores, para poder ser eficiente efetivamente na busca dos interesses do conjunto da nossa classe. Os eixos principais que a nossa chapa, com isso, reclama, radicalmente autônomos e independentes, passam pela valorização da nossa carreira, salários, as perspectivas de condição de trabalho e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, uma defesa incondicional de uma universidade balizada pelas perspectivas de enfrentamento a toda forma de opressão e exploração, ou seja, sabendo que o nosso processo de luta classista, ele é necessariamente antimachista, antirracista, anti-LGBTfóbico, anticapacitista e radicalmente ecológico. E também uma perspectiva que ela se alinha com a defesa e consagração de direitos sociais para o conjunto da classe trabalhadora. Então, defender esses três eixos fundantes é algo que coloca como pilar de sustentação a nossa agenda, que só de forma autônoma e independente a gente vai poder conseguir afirmar. Bom, os acertos eles foram muitos, E a atual gestão, ela passou, e eu digo isso com bastante conhecimento de causa, até porque sou o diretor do Andes, Sou o primeiro secretário da Regional Leste e também sou encarregado de assuntos jurídicos do nosso sindicato. Esses acertos eles foram diversos, apesar das agruras desse período. Ou seja, nós conduzimos uma diretoria enfrentando o Bolsonaro e o bolsonarismo, o conjunto de ataques aos direitos sociais proporcionados por esse crápula, os efeitos bastante contundentes da Emenda Constitucional 95, que corroeu as condições de trabalho e o financiamento da educação no nosso país, mas ainda assim, muita coisa boa pôde ser feita. Então, as perspectivas de auto-organização da nossa categoria, a defesa dos professores e professoras perseguidos e perseguidas de modo conjunto, as questões que estão relacionadas, inclusive no ano passado, de uma forma inédita, nunca ocorrido no seio do movimento sindical e no Antissindicato Nacional nos seus 42 anos, de apontar o voto em favor de Lula no segundo turno como meio de derrotar nas urnas o Jair Bolsonaro, se colocam como medidas importantes que foram conduzidas, isso para além do respeito às deliberações de base, às construções enraizadas da nossa categoria como grandes trunfos. Limites foram muitos, e eu quero aqui colocar um, sobretudo, que é importante para a gente pensar, e aí para todas as chapas pensarem, na sua agenda de construção futura. Nós tivemos um papel que ele foi de desmobilização radical no período de Bolsonaro, seja pelo atemorizamento dos nossos professores e professoras, seja pela gestão genocida da pandemia, que nos afastou dos espaços de sociabilidade e construção política presenciais, seja pelas próprias dificuldades que hoje a gente tem de construir uma assembleia que comporte uma proporção minimamente condizente de docentes na nossa construção de luta. Esse é um desafio para todas e todos nós. Bom, Guilherme, eu vou falar um pouquinho do que o Andes, enquanto sindicato de conjunto, não tanto quanto a diretoria, poderia ter assim se colocado. E eu digo aqui que as possibilidades que nós tivemos de promover uma agenda mais incisiva no enfrentar desses contingenciamentos, desses cortes, poderia ter sido algo a se colocar como notável. O Andes, claro, promoveu, junto com o movimento estudantil de técnicos administrativos em educação, o Tsunami da Educação em 2019, que certamente foi, no seio do governo Bolsonaro, um dos movimentos mais massivos do conjunto da classe trabalhadora na promoção dos seus interesses, impulsionou toda uma série de gestos de solidariedade importantes, como foi o caso
do fomento ao acampamento terra livre, né? E a gente sabe qual que foi o papel do movimento indígena no último período para enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo, as agendas do Ricardo Salles, a destruição do meio ambiente, mas certamente a gente poderia ter avançado enquanto sindicato. A direção apontou importantes momentos de agenda para a construção, por exemplo, de greves nacionais, mas a gente não teve resposta das bases. Eu questiono, por exemplo, a PUF-PR levou ao conjunto da categoria a possibilidade dessa discussão. Em levando, teve-se uma deliberação nesse sentido, a gente teve 2 seções sindicais do Andes que se mobilizaram para a promoção de uma greve para conter a PEC 32, que anseia implementar uma contrarreforma administrativa bastante contundente aos nossos interesses. As 2 seções foram o Sindoif, no Rio Grande do Sul, e a DUFPA, né, a seção sindical da Federal do Pará. Nenhuma das demais teve essa mobilização. A gente poderia ter radicalizado o que era a nossa incisão contra Jair Bolsonaro, mas o medo, as dificuldades organizativas, a corrosão das nossas condições de vida, por certo, impediram isso. Não tem como responsabilizar o professorado, mas a gente tem que diagnosticar o que foram os motivos que levaram a isso. Eu tenho uma questão que ela é bastante marcante do que a gente pode estar otimizando nessa questão da gestão, interlocução para com as seções sindicais, a dinamização cada vez mais democrática do nosso sindicato. Aliás, 2 recomendações que eu acho que elas são bastante interessantes e que a gente pode aprofundar. A primeira delas é o modo como a direção nacional estabelece interlocuções com a sua base e vice-versa. Nesse vice-versa, eu noto muito uma certa mediação feita pelas direções de seções sindicais por meio das suas assessorias técnicas. Eu digo isso nesse lugar da encarregatura de assuntos jurídicos. Vez por outra, é preferível ter um diálogo político com a diretoria sendo mediatizado por um assessor técnico, por um advogado ou advogada. Isso não tem cabimento. O lugar do sindicato e das suas direções é no fazer político. E esse fazer político pressupõe que as interlocuções potencializadas na dinâmica fina da política sejam intensificadas nessa articulação entre as direções e direções. No final das contas, eu nem devia responder um assessor jurídico, eu deveria responder um diretor sustentado pela sua assessoria jurídica. Primeira coisa. E segunda coisa, expresso aqui uma posição minha, tá? Que eu acho que ela é importante e que deve ser também apontado por esse rumo bastante transformador e revolucionário que o atual grupo político que dirige o Andes e que pretende ser reconduzido para o próximo período não tem acúmulo direto, mas que a gente pode, com o conjunto da nossa base, assim como já fizemos em outros momentos, colocar no horizonte. Nossos espaços políticos nacionais, eles são bastante exaustivos e até mesmo pouco atraentes. Digo isso porque a gente não deve construir os nossos espaços políticos nacionais pautados a partir do que é um lugar que é heróico, de dirigentes sindicais que não dormem, que estão ali inabaláveis depois de 12, 14, 16 horas de trabalho. A gente tem que pensar uma dinâmica que ela seja mais receptiva, porque muitas vezes um sujeito chega lá num congresso ou um CONAD pela primeira vez e fala assim, porra, não tô entendendo nada, né? Não sei como esse negócio funciona, é super cansativo, né? A gente tem que tornar os nossos espaços nacionais, sobretudo, mais receptivos. Bom, os resultados eles foram bastante eficientes. Eu estou colocando aqui no retomar de 2 eixos que eu acho que eles são importantes nessa quadra. Que bem, reconhecendo o que foi o avanço do neofascismo no nosso país, o que foi a corrosão dos direitos sociais e da educação não se vendo diferente, os ataques que foram perpetrados contra as universidades, institutos federais e Cefetes, em termos conseguido resistir a muitos ataques. Essa questão do contingenciamento dos gastos e a possibilidade que, por meio da luta, a gente conseguiu viabilizar nas suas reversões. As questões relacionadas à contenção de uma das principais agendas que o Bolsonaro se colocou a afirmar, que nos tropeços dele, nos próprios cadarços ou nos próprios filhos, acabaram também minando essa possibilidade, encontra-se a contra-reforma administrativa. E o Andes teve um lugar protagonista na promoção de atos. Antes mesmo da gente ter as 2 doses de vacinação para geral, a gente estava na rua, a gente estava nos aeroportos, promovendo esses enfrentamentos e que foram capazes de conter esse avanço.
né? E, em terceiro lugar, essa questão relacionada à vitória de Lula no segundo turno nas eleições, que teve um lugar decisivo do apoio do Antissindicato Nacional, sem, de forma alguma, minar sua autonomia e independência de classe. Eu vou quebrar o protocolo dessa fala e olhar para os professores e professoras que nos acompanham, e aqui se coloca como fundamental: podemos eleger a Chapa 1, Andes pela base, ousadia para sonhar, coragem para lutar, como a necessidade de continuarmos esse movimento transformador e revolucionário que o Andes vem experienciando nesse último período. Assumir a vera, não da boca para fora, a luta contra toda forma de opressão. Assumir a vera e não da boca para fora o enfrentamento à destruição do nosso planeta. Conduzir de forma autônoma e independente, sem recair no sectarismo, nem na perspectiva de conciliação de classe, o que são os nossos horizontes de luta, de valorização de carreira, condições de trabalho, salário, no âmbito federal, estaduais e das municipais. É aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vai fazer nos dias 10 e 11. Votem na Chapa 1.